Olá, queridos irmãos, a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu tenho preparado aqui um pequeno estudo sobre a vinda de Jesus, ou seja, o arrebatamento da igreja, segundo a vinda de Jesus Cristo. Se você ficar até o fim, vai ver qual que é a minha opinião sobre esse estudo, amém? Quando se fala sobre as tribulações que virá ao mundo durante o governo do anticristo aqui na terra, muitos cristãos logo pensam a respeito do arrebatamento. O arrebatamento é um evento apocalíptico onde Jesus Cristo busca a sua igreja. Isto gera um grande debate dentro do cristianismo, não sobre o arrebatamento em si, mas em relação a quando ele vai acontecer. Alguns estudiosos acreditam que o arrebatamento acontecerá antes do período da tribulação. Outros acreditam que acontecerá na metade desse período, ou seja, depois de 3 anos e meio. O terceiro grupo acredita que os cristãos enfrentarão tudo que acontecerão durante os 7 anos de governo do anticristo sobre a terra. A verdade é que muitas pessoas não sabem muito sobre o arrebatamento e acaba criando confusões a respeito do acontecimento do fim dos tempos. Por isso, nesse vídeo eu vou te mostrar qual que é o ponto de vista a respeito do arrebatamento da igreja. Ao final, eu vou te contar qual que é a minha opinião sobre esse assunto, ok? Fica até o fim. Então vamos lá. A primeira visão é a visão pré-tribulacionista. Essa corrente de pensamentos acredita que a igreja de Cristo será arrebatada antes da grande tribulação. Para esse grupo de cristãos, assim que o anticristo promover um grande acordo de paz entre as 3 maiores religiões do mundo, se tornar o homem mais popular do planeta, todos aqueles que entregaram a vida a Cristo e reconhecer como único suficiente Salvador subirão ao céu de uma hora para outra, serão poupados do sofrimento que virá. São várias passagens bíblicas que esse grupo de pessoas aponta para esse tipo de arrebatamento. Uns argumentos mais fortes é enquanto o Apocalipse 1, 2 e 3 faz menção à igreja de Cristo 19 vezes, capítulo 4 ao 19, não fala nada sobre ela, mas trata das tribulações que estará acontecendo sobre aqui na terra. Além disso, a promessa de Jesus que tem a igreja de Filadélfia também é uma das bases desse pensamento. Lê comigo o que está escrito em Apocalipse capítulo 3. Visto que você guardou a minha palavra de exaltação e perseverança, e também eu guardarei da hora da provação que está para vir sobre o todo mundo, para pôr à prova o que habita na terra. Perceba que Jesus disse, eu guardarei da hora da provação, não na hora da provação, ou seja, durante a tribulação. O apóstolo Paulo também tem ensinamentos que apontam para esse arrebatamento antes da tribulação. Pelo menos 2 vezes ele fala sobre isso em sua primeira carta ao Tessalonicenses. A primeira no capítulo 1, versículo 10 e a segunda no capítulo 5, versículo 9. Nas 2 ocasiões, o apóstolo cita que Jesus nos livrará da ira que há de vir, pois ele não quer que passemos por esse momento tão difícil, mas sim que sejamos salvos. O apóstolo Pedro também mostrou que Deus livrará o seu povo desse período de julgamento, assim como ele livrou Noé no dia do dilúvio e Ló da destruição de Sodoma e Gomorra. Vamos ver o que ele disse. Deus não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregadores da justiça, e mais 7 pessoas. Também condenou a cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo a cinzas, tornando exemplo do que acontecerá em Zipro, mas livrou Ló, como homem justo, que se afligia procedimento libertino dos que não tinham princípios morais, pois vivendo entre ele, todos os dias aquele justo se atormentava em sua alma justa, por causa das maldades que via ou ouvia. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação, mantém em castigo os ímpios para os dias do juízo.
Outra coisa muito importante que os pré-tribulacionistas acreditam é que o realista não faz parte da Igreja de Cristo, pois ele não reconhece como filho de Deus. Por isso, eles passarão por a grande tribulação. E aqueles que se mantiverem fiel a Deus, entregarem a vida a Jesus, serão perseguidos, mas serão salvos quando Cristo voltar com a sua igreja. Veja o que o profeta Zacarias disse que vai acontecer. Depois o Senhor sairá à guerra ou daquelas outras nações, como ele faz em dia de batalha. Naquele dia, os 6 pés estarão sobre os nomes das oliveiras, a leste de Jerusalém, do monte se dividirão ao meio, e leste a oeste, foi um grande vale, metade do monte será removido para o norte, e a outra metade para o sul. Vocês fugirão pelo meu vale entre os montes, pois ele temerá até a céu. Fugirão como fugiram o terremoto nos dias de Osias, rei de Judá. Então o Senhor, o meu Deus, virá com todos os seus santos. Olha isso, irmão, se todos os santos, os cristãos, virão com Jesus para salvar Israel e derrotar o mal, isso quer dizer que a igreja já terá subido antes. Segunda visão é a visão de mestre tribulacionista. O mestre tribulacionista defende o pensamento que a igreja passará por a primeira metade da tribulação, ou seja, os 3 anos e meio, no total de 7 anos. O principal momento é que a igreja precisa ser provada para saber quem de fato é ou não fiel a Deus nas adversidades, porém, ele não encontra base bíblica para isso, apenas se apoia na ideia que o cristão precisa ser provado para mostrar sua fidelidade, assim como os apóstolos passados que sofreram em terríveis perseguições e não negaram a sua fé. Os mestres tribulacionistas têm como base principal 2 passagens bíblicas. A primeira está em Mateus capítulo 24, que diz: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, com um testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Assim como você vê o sacrilégio que terrível do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem ler entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, e quem estiver no telhado de sua casa, não deixa para pegar dela alguma coisa. Ao usar essa passagem bíblica, os meros tribulacionistas entendem que a igreja será perseguida pelo anticristo, porém devemos entender que o capítulo de Mateus 24 se refere à grande tribulação, aplica principalmente ao judeu e não à igreja. E a segunda passagem bíblica, eles têm como base, está em Apocalipse capítulo 11, versículo 12, que fala sobre as 2 testemunhas. Vamos ler. Então eles ouviram a forte voz que lhe dizia: suba para cá. E eles subiram para o céu numa nuvem. Enquanto os seus inimigos olhavam, aquela mesma hora, houve um forte terremoto, no 10º da cidade ruiu. 7.000 pessoas foram mortas no terremoto. Sobreviventes ficaram aterrorizados e deram glória ao Deus do céu. Esse capítulo de Apocalipse 11, ele fala sobre as 2 testemunhas que aparecerão na primeira metade da tribulação, profetizarão por 3 anos e meio, depois elas serão mortas, ressuscitarão e subirão ao céu, conforme acabemos de ler. Para os meros tribulacionistas, é nesse momento que a igreja será arrebatada. Porém, essas passagens mostram que claramente somente as 2 testemunhas serão arrebatadas. E a terceira visão é que a visão pós-tribulacionista. A principal ideia dessa corrente é que a igreja de Cristo não será arrebatada antes ou durante ou depois da grande tribulação, mas que ela passará por todos os sofrimentos imprevistos na Bíblia durante os 7 anos de a volta de Jesus e juízo final.
Essa pessoa também acredita, tipo, mais que difícil seja, os verdadeiros cristãos suportaram toda dor nesse tempo, graças ao poder e à misericórdia de Deus. Eles defendem que o arrebatamento acontecerá no final, ou perto do final da grande tribulação. A igreja vai encontrar com Cristo no ar, em seguida retornar à terra para o início do reinado de Cristo. Em outras palavras, o arrebatamento é a segunda da vinda de Jesus para estabelecer o seu reino, acontecerão quase simultaneamente. Os pós-tribulacionistas, que a grande tribulação não será, se trata apenas a ira de Deus contra os pecadores, mas também a ira de Satanás contra os santos, que é a igreja de Cristo. Vamos ler uma passagem em Apocalipse capítulo 13, muito utilizada como argumento pós-tribulacionista. A Bíblia diz: aquele que tem ouvido ouça, alguém se há de ir para o cativeiro, pelo cativeiro irá. Se alguém há de ser morto a espada haverá de ser morto. Aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. Um outro argumento dos pós-tribulacionistas é que Jesus, quando ele falou sobre o final do tempo, ele disse que voltará depois de uma grande tribulação. E no livro do Apocalipse, com toda as profecias, menciona apenas a vinda de Jesus após a tribulação. Além disso, a ressurreição do corpo, em Apocalipse capítulo 20, versículo 20, é chamado de a primeira ressurreição. Então eles afirmam que já essa ressurreição concorre à primeira ressurreição associada com o arrebatamento, que está em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. Não pode ocorrer até aí então. Então, para concluir, se você esperou até agora para ver qual é a minha opinião sobre o arrebatamento da igreja, eu vou te contar. Eu acredito, irmão, que nós cristãos que amamos a Jesus e servimos de todo o nosso coração, seremos levados ao céu quando o anticristo for revelado, ou seja, antes de começar a grande tribulação. Eu acredito que nós não passaremos por esses 7 anos aqui na terra, pois a Bíblia diz que quem está em Cristo não está sobre a condenação, e não experimentarão a ira de Deus, e sim estará na glória com o nosso Senhor e Salvador, que entregou a própria vida na cruz para nos libertar e nos salvar. Mas nós respeitamos as outras duas correntes que acreditam, né? Deve ser pregar o evangelho, preocupar-se com a salvação e não ficar discutindo ou criando contendas. A Bíblia diz que a volta de Jesus chegará com poder e grande glória. Sabemos que durante a vinda de Jesus, ele vinha de forma humilde, foi rejeitado e desprezado pelos homens, mas um dia ele voltará como o Rei do Rei e Senhor do Senhor. Nesse dia, o mundo inteiro verá e saberá quem realmente Jesus é. Amém? Por isso, independente do arrebatamento, durante ou depois da grande tribulação, nós deveremos estar sempre preparados todos os dias, até chegar o dia que Jesus seremos levados ou arrebatados para o céu, para toda a eternidade e para todo sempre. Amém? Então, meus queridos irmãos, se vocês chegaram até o final desse áudio, desse vídeo, é porque é muito importante para cada um de nós a respeito do arrebatamento, para que nós podemos se preparar para o arrebatamento do Senhor Jesus, para a vida eterna. Então deixe seu comentário, qual que é que você acredita sobre essas três questionários, né, sobre o arrebatamento. Então deixa aí teu comentário e vamos lá, em nome de Jesus, que Deus abençoe a sua vida tremendamente.